Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 13. Josué, capítulo 7, versículo de 1 até 13. As crianças podem ter a liberdade já de subir direitinho, viu, para a sua sala. Isso, nossas crianças. Abra sua Bíblia, Josué, capítulo de número 7. Josué, capítulo de número 7, versículo de 1 a 13. Os israelitas derrotados em Ai. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Camim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, a oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, e não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu, se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. E ele, os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos nós contentáramos como ficamos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos, e ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram, e desarraigaram o nosso nome na terra. Então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a vossa coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos, pois, para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Senhor, obrigado pela tua palavra lida, e suplicamos que a tua palavra continue falando à nossa mente e ao nosso coração. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Ó Deus, repreendemos toda a obra contrária à tua palavra, sim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aliança que gera mudança. Lidar com aquilo que foge do nosso controle. Aprender com os erros. E mesmo assim crescer é um desafio muito constante na vida da gente. Eu não sei se você consegue se lembrar, e eu gostaria de te chamar para que você pudesse pensar um pouquinho, de uma situação que você viveu, que você sentiu fracassado. Pode ter sido a perda de um emprego, pode ter sido a perda de um relacionamento, pode ter sido um momento que você tinha uma expectativa muito alta e não viu a expectativa sendo correspondida. Eu gostaria que você pensasse agora, no momento numa situação que você viveu fracasso. Não pensa agora no desdobramento dele, mas no momento que foi difícil, que você olhou para dentro de si e disse assim: que momento difícil, eu não sei o que fazer, como fazer. O sentimento está tão forte, tão duro, que eu não sei administrar. Você já viveu isso? Eu gostaria que você pensasse apenas.
Com certeza, todos nós, em algum momento da nossa história, tivemos momentos difíceis. Que a gente olha para dentro da gente assim e fala assim: será que eu vou conseguir passar por essa situação? Será que eu vou conseguir sair lá na frente? Deixa eu te falar uma verdade: a Bíblia está repleta de grandes figuras que justamente experimentaram a decepção e que experimentaram o fracasso. Se a gente dá uma olhadinha para Adão, perdeu uma batalha e ele foi expulso do Éden. Se a gente olhar Moisés, o libertador, não pôde entrar na terra prometida. Se nós olharmos Davi, o destemido guerreiro, sucumbiu diante de uma mulher. Se nós olharmos para Elias, o profeta do fogo, ele fugiu desanimado. Se a gente olhar para Pedro, aquele impetuoso discípulo, ele negou o seu mestre. São exemplos de pessoas que nós consideramos como os heróis da Bíblia, mas que em algum momento da sua história, eles viveram vulnerabilidades e viveram fracassos. Então deixa eu falar para você uma verdade logo nesse início de palavra: você não é o único que viveu experiências de fracasso e de vulnerabilidade. E deixa eu te falar uma outra verdade: pode ser que não seja o último sentimento de fracasso e a última vulnerabilidade que você, porventura, esteja vivendo. Pode ser que você, como eu, não estamos livres de viver processos de fracassos e de vulnerabilidades no decorrer da história. Então eu e você não estamos livres de viver situações que fogem ao nosso controle. Hoje eu quero aproveitar esse texto de uma forma diferente do que tenho aproveitado, porque hoje eu gostaria de conectar a experiência de Josué com um significado profundo de uma aliança que Deus estabeleceu conosco em Cristo. O contexto do texto está onde, após a morte de Moisés, Josué, um líder jovem, assume a liderança do seu povo, assume a liderança do povo de Israel. E a responsabilidade dele é de conduzir a nação à terra prometida. E aí nós podemos aprender então muitas coisas à luz desta aliança com Deus que Josué teve, e aproveitar o texto da palavra do Senhor para, através dessas lições, nós entendemos que, embora possamos passar pelos fracassos e pelas vulnerabilidades, existe uma jornada de aliança com Deus, que nos fortalece de dentro para fora, para que, ao sermos fortalecidos de dentro para fora, a gente tenha a força de Deus para superar os fracassos e as vulnerabilidades. E a primeira palavra e primeira lição que eu tiro nesta noite é que, cuidado com as grandes conquistas. Cuidado com as grandes conquistas. Por que cuidado com as grandes conquistas? Porque o povo de Deus foi guiado por Deus e iniciou uma série de batalhas atacando a cidade de Jericó, uma cidade grande, fortificada, com muita estratégia, liderada por Josué. Parecia uma cidade absolutamente imbatível, mas o povo de Deus marchou 3 vezes, trocou a trombeta, gritou, e as muralhas caíram, e eles tomaram a cidade de uma forma inédita e facilitada. Eles tiveram grandes vitórias. Porém, cuidado, porque as suas grandes vitórias podem cegar, impedir que você veja coisas que você precisa ver. Já viu aquela pessoa que, pelo trabalho, pela sua dedicação, consegue superar e ter grandes vitórias? Já viu aquelas pessoas que estavam num patamar de grandes vitórias e, de repente, por uma coisa pequenininha, ela abandonou o caminho de Jesus, deixou Jesus, porque ele teve grandes conquistas na sua história. Cuidado com as grandes vitórias. Elas podem nos levar a subestimar os próximos desafios. A grandiosidade de Jericó pode nos esquecer que as pequenas coisas precisam ser cultivadas no dia a dia. Pode ser que a gente comece a conquistar tanta coisa, e conquiste tanta coisa, que umas pequenas coisinhas podem nos tirar do foco de Jesus. Quantas pessoas estão vivendo isso? Conquistou tanto, mas se desviou do caminho. Cuidado, não subestime as pequenas batalhas.
Depois de Jericó, Josué enviou homens para espiar a cidade de Ai. O relatório foi otimista. Então havia uma outra cidade a ser conquistada. E nessa cidade, o Josué enviou, vai lá, dá uma olhadinha nessa cidade, porque é mais uma conquista. Olha o relato que eles vieram. Não suba o povo, subam os 2 ou 3 mil homens a ferir. Ai, não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. O que ele fala assim, não precisa ir muita gente lá não. A cidade ali é pequenininha. Talvez se fosse nos tempos de hoje, a gente diria assim, olhar... Quantos conhecem aqui a cidade de Entre Folhas? 5 mil habitantes. Aí fala assim, conquistar aquela cidade ali de 5 mil habitantes, tranquilo, fala uma cidade pequena aqui, Alpercata. Quantos moradores, alguém sabe me dizer aí? Pequenininha, né? Alguém diria assim, se fosse nos dias atuais, só ganhar aquele povo de lá, conquistar aquela terra lá, é fácil demais para nós. Foi mais ou menos essa leitura que eles fizeram. Eles subestimaram aquele povo que estava lá. Lógico, alguém que já tinha conquistado uma cidade igual Valadares, conquistar uma cidade igual a Percata, facinho demais. E veja o que acontece, irmãos. O povo subiu para a batalha. E aí, o relato mandou 3 mil. Olha o que acontece. Assim, subiram lá do povo alguns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram desde a porta de Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha o que acontece, eles levaram couro, saíram correndo, levando esse couro, e o coração deles, sabe como que estava? Diz o texto, que o coração deles, ele derreteu e se tornou como água. Você já teve essa experiência assim? Que você vai com muita sede ao pote, e de repente, você recebe uma negativa? Você já viveu essa experiência de fracasso? Você está animado, e eu estava tentando me lembrar de algumas experiências assim, e me lembrei de tantas outras, mas me lembrei de algumas experiências quando ainda adolescente, aquele adolescente apaixonado. Já viu adolescente apaixonado? Que ele só consegue olhar, ele olha para a bateria, ele vê o amado dele. Ele olha para alguém cantando, ele olha um filme, ele vai relacionando tudo com a sua paixão, né? É assim. E quando ele recebe a negativa do não, que tristeza. Difícil de ser administrada. Sabe o que acontece? O povo subiu, disse assim, essa batalha vai ser fácil para a gente vencer, e de repente eles perderam. Cuidado, não subestime as pequenas batalhas. No que se refere às relações humanas, cuidado. Ninguém está imune de ser surpreendido por um revés, por menor que pareça. Você já viu, e se você já vivenciou isso que eu estou falando, você tem um parente, vai para fazer um tratamento, e de repente ele não volta mais. Nós vivemos isso no Covid, direto aqui. Eu me lembro como se fosse hoje, eu liguei para o parente do Carlos Amaral, o Humberto, e falei assim, Humberto, eu estou ligando para você para orar, porque eu soube que você está com Covid. Ele falou assim, pastor, eu estou indo para o hospital agora, para fazer o tratamento, para ser atendido. E orei com ele, abençoei a vida dele. Foi a última vez que eu falei com ele, porque ele foi, não voltou. A princípio, pequena coisa, né? Eu vou lá, dar uma olhadinha. Quantos momentos nós vivemos aqui nessa igreja de testemunho de pessoas assim, né? A nossa irmã Ana, por exemplo, nossa irmã Ana ficou, irmãos, o tempo todo dentro de casa, os filhos policiando ela, não deixando ela sair. Foi ali aquele cuidado com ela, cuida aqui, cuida acolá, olha direitinho para ela, olha aqui, olha lá, e o que acontece? Ela resolveu sair de casa para ir no aniversário quando estava terminando a Covid. Ela resolveu sair de casa e ir na festa de um neto. Ela foi, não voltou mais. Eu estou dando esses exemplos para dizer para você, cuidado com as pequenas coisas.
cuidado com as pequenas coisas. Você que já conquistou muito, cuidado com as pequenas coisas. Elas podem fazer uma diferença tão grande. E nós vamos ver os resultados aqui. Não, ignore, mande pouca gente. E aí ignoraram, subestimaram. E aí aconteceu como resultado essa grande perda. Diagnosticaram mal o inimigo. O resultado foi a humilhação. Cuidado com as pequenas coisas. Com aquelas coisas que você diz assim, não tem importância não. Deixa do jeito que está. Vai levando. Cuidado. Outra lição que a gente tira aqui, que a dor e o desânimo diante da derrota. Porque a notícia de derrota em Ai trouxe profunda tristeza a Josué. O que acontece, irmão, se por um lado, quando eles conquistaram Jericó, deu aquela força e o povo ficou motivado, agora, para um jovem líder, essa perda significou vergonha, constrangimento, caos e tristeza avassaladora. As batalhas perdidas, elas podem gerar baixa autoestima, pode gerar desânimo, rejeição, síndrome do pânico, depressão, crises de ansiedade, tudo isso e muito mais. Pode ser que algumas pessoas que estão aqui me ouvindo, podem estar vivendo tudo isso que eu falei, um pouquinho mais, em função de uma batalha perdida. Ele olha para dentro de si e diz assim, que desânimo para levantar da cama. Ele olha para uma batalha perdida e a depressão chega. As crises de ansiedade não o permite ir além do que ele está. Batalhas perdidas podem gerar descontrole emocional. Pode significar anos de investimentos, recursos perdidos, relacionamentos rompidos e planos frustrados. Mas sabe o que me chama quando leio esse texto? Que Josué, embora tenha olhado para toda essa situação, ele agiu corretamente diante das batalhas perdidas. E se você está vivendo processos como esse, aprenda com Josué o que ele fez. Essa é a atitude correta à luz das Escrituras. Se você me acompanhar, em Josué, no capítulo 7, verso 6b, ele diz assim, olha a primeira atitude que Josué tomou, e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde, ele, os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Sabe o que ele fez? Ele não ficou procurando o culpado por causa dos seus fracassos, ele não culpou o seu exército, ele não começou a arranjar desculpas, porque ele era o líder, ele que deu a ordem, ele que conduziu aquele momento. Sabe o que ele fez? Ele se humilhou diante de Deus, confessou o pecado da desobediência cometido por um de seus soldados, que deu um relatório equivocado. Sabe, se você está vivendo diante de alguma batalha perdida, o primeiro processo começa com a oração. Começa com a humilhação diante de Deus, do reconhecimento que você não tem capacidade e condições de poder superar esse fracasso sozinho. É lógico que a gente pode dizer assim, é fundamental avaliar e corrigir o que está errado, o que deu errado, redirecionar nos caminhos diante das batalhas perdidas, porque elas nos ensinam a refletir antes de agir e a olhar para dentro de nós mesmos. Então, meu querido irmão, você que está aqui, nós precisamos então, diante das batalhas perdidas, buscar o Senhor. E aí, buscar a força do Senhor para quê? Para ressignificá-las, aprender com elas. Cuidado para não viver no passado, quando as expectativas são frustradas, porque tem muita gente assim, que vive o processo do fracasso, e ele só começa a olhar para as frustrações dele. E as frustrações o paralisam, e as frustrações o impedem de romper com elas. Se você der uma olhadinha, aqui, Josué capítulo 7, disse Josué, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos dares das mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara-nos
contentáramos com ficarmos além do Jordão. Sabe o que ele olha? Ele olha para aquele fracasso e diz assim: ah, Senhor, eu estou desistindo de conquistar. Quem dera eu tivesse ficado lá onde eu conquistei. Ele olhou para dentro de si e disse assim: ah, Senhor. Só que o passado não ia voltar mais. Mas o presente estava diante dele ali agora. A realidade é que ele estava vivendo um fracasso na sua vida interior. Deixa eu te falar uma verdade: o passado não volta, mas o presente nos permite construir um futuro melhor. E essa noite Deus te trouxe neste lugar para justamente fazer isso, construir um futuro melhor, apesar do presente ou do passado frustrado. Para Deus, as batalhas perdidas, elas não são o fim. E a palavra do Senhor em Josué, no capítulo 7, 10, diz assim: então disse o Senhor a Josué: ô Josué, Josué estava quebrado, levanta-te, por que está esprotado assim o teu rosto? Deixa eu dizer para você uma verdade: os fracassos não são o fim da nossa jornada. Sabe, Deus olha para nós, olha para o nosso interior, olha para a nossa baixa estima, olha para as dificuldades que a gente vive e sente, e diz assim: Marco Antônio, levanta. José, levanta. Maria, Nana, Pedro, João. Ele diz para cada um de nós assim: levanta. Levanta. Porque você não foi chamado para ficar prostrado diante dos fracassos e nem diante da vulnerabilidade. Levanta, Rodrigo. Levanta, Rinara. Deus está nos chamando, cada um, Marcelo, dizendo para cada um: levanta, meu irmão, levanta, minha irmã. Apesar da vulnerabilidade, apesar do fracasso, quem está te mandando levantar é Deus. É isso que Deus faz com Josué: levanta-te, porque estás brotado assim no teu rosto. Porque os fracassos não são o fim da jornada. A perda da batalha em Ai não era o fim de um sonho do povo. O chamado de Deus para Josué era para ele se levantar. E sabe, sempre quando a gente tem aliança quebrada, a gente precisa reagir. Mas é importante, irmãos, entender que algumas das ações, dos fracassos e das vulnerabilidades que nós estamos vivendo é consequência de pecado. Também não dá para dizer que simplesmente os fracassos e as dificuldades que a gente vive é em função de situações que os outros realizaram. Mas em alguns momentos é importante entender que algumas ações e alguns momentos que nós estamos vivendo é consequência de aliança quebrada e de pecado se instaurado. Porque o obstáculo é o pecado para a ação de Deus. No verso 11, se você me acompanhar, diz assim: Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Quebra de aliança, através da desobediência, através da cobiça, do furto, da mentira, foi a causa daquela derrota ali. Josué demonstrou então o que? Uma disposição para abandonar esse pecado, porque a Bíblia em Provérbios, no capítulo 28, 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Há situações de vulnerabilidade e fracasso, que são provocadas pelo pecado, e aí, nós precisamos ter disposição de abandonar o pecado. Provérbios então nos ajuda a isso, porque o pecado nos afasta dos propósitos de Deus. Isaías capítulo 59, 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então, irmãos e irmãs, em alguns momentos, algumas alianças que são quebradas, são visíveis e precisam ser consertadas para que a gente alcance a bênção de Deus, sabe? Exemplos claros de alianças quebradas: um casamento desfeito pela infidelidade, uma amizade destruída pela mentira, um contrato de trabalho desrespeitado, a perda de confiança em relação aos familiares. Todas essas situações trazem dor, perdas e muitas cicatrizes. Sabe,
Uma lição que a gente aprende é que nós precisamos restaurar a aliança em Cristo. E nesse tempo que nós estamos vivendo com tantas alianças quebradas, a obediência a Deus é essencial em qualquer batalha da vida. Se nós queremos ver, irmãos, a nossa vida, a nossa história transformada, é preciso decidir para também consertar-se diante de Deus e renovar a aliança com Deus. Josué buscou o culpado e, ao encontrá-lo, questionou, falou o que era cobiça. Ele reagiu com firmeza, com uma atitude correta, porque a obediência, irmãos, é a porta para as nossas conquistas. O que diz o Salmo de número 119:30? Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Se nós queremos ser um povo, irmãos, transformado, um povo onde, apesar das vulnerabilidades, apesar das limitações que queiram, na verdade, mudar a realidade, nós precisamos escolher o caminho da fidelidade. Porque a obediência a Deus nos afasta do pecado. Wesley falou algo muito interessante. Ele disse que o amor a Deus é o principal impulsionador da obediência. E ele resumiu a sua mensagem dizendo que Deus te ama, portanto, ame-o e obedeçam. Se você ama a Deus, você vai obedecê-lo. O amor a Deus é demonstrado na obediência e na adesão aos desígnios de Deus para a nossa vida. Então vejam, John Wesley, ele coloca algo muito importante. Ele diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se você ama a Deus, você vai buscar viver aquilo que Deus quer que você viva. Se você de fato ama a Deus, você vai querer obedecer a Deus, custe o que custar. Seja difícil, você vai até o final obedecê-lo, conhecê-lo, ler a sua palavra para descobrir aquilo que Deus quer para a sua vida, para a sua história e para as suas decisões. Irmãos, se queremos restaurar a aliança, precisamos reconhecer o pecado, ter um arrependimento genuíno, aceitar o perdão oferecido por Cristo, uma disposição de interior para mudar, abandonando o pecado e buscando santificação, reconstruir a confiança através de ações e atitudes que demonstram a nossa vida em Cristo Jesus. É preciso, irmãos, se queremos uma igreja neste lugar forte, fazer com que as nossas alianças, a nossa aliança com Deus, seja tão forte, que as vulnerabilidades, as tempestades e os ventos não vão romper. Se você quer um casamento forte, se queremos um casamento forte, se queremos relacionamentos fortes, irmãos, nós precisamos ser uma igreja de aliança. E aqui, quando eu falo de aliança, eu não estou falando de muitas coisas que têm acontecido aí, cegamente, que o outro faz aliança só com interesse para que o outro responda aquilo que ele deseja. Eu não estou falando dessa aliança, eu estou falando de uma aliança profunda com Deus, de uma mudança profunda com Deus, de em algum momento da história, quando as coisas, os ventos vêm, você diz assim: Deus, esse vento que está vindo é para quê? Por que o Senhor quer? E aí a resposta não vem. E aí você diz assim: apesar da resposta não vir, eu continuo firme com o Senhor, eu não abro mão do Senhor, eu permaneço com o Senhor. Eu diria, nessa noite, o Josué vive um pacto. Ele perde uma batalha simples, mas ele aprendeu que, apesar de perder uma batalha simples, Deus estava tratando com o seu povo. As batalhas são perdidas porque Deus, muitas vezes, irmãos, quer tratar com a vida da gente. Porque se a gente só vencesse as batalhas, vamos ser sinceros, quanta soberba teria do nosso coração e na nossa mente. Na verdade, a gente se sentiria o próprio Deus, Então Deus permite que a gente vá perder algumas batalhas. Sabe para quê? Para tratar com a gente. Para dizer para a gente assim: você não é nada. Para dizer para você e para mim: olha, eu é que estou no controle de tudo. E eu faço e respondo da maneira que eu quero fazer, e não como você imagina que as coisas podem acontecer. Deus trata com a gente, irmãos. E quando Deus trata com a gente, às vezes dói. Mas é necessário o tratamento dele para a gente se tornar melhor.
para a gente se tornar mais humano, para a gente se tornar pessoa mais dependente dele. Deus trata com a gente. Aliás, Jó disse assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Depois de um desastre total, de perder família, de perder tudo, ele disse: agora sim, porque Deus está formando em você o caráter de Cristo. Nada que acontece com você é por acaso. Nada do que acontece conosco é por acaso. E a gente precisa entender que batalhas perdidas acabam mostrando com quem de fato você pode contar. Você já reparou isso? Quando você está diante de uma batalha e você está em vulnerabilidade, e aí você sabe quem você pode contar quando estiver passando as batalhas da vida. Se você então está sozinho nessa aí, deixa eu te falar, é que você vai chegar à conclusão que você não pode contar com ninguém com as batalhas perdidas. As batalhas perdidas, elas mostram o amor de Deus continuamente imutável. Deus continua nos amando. Apesar de tudo, Deus nos ama. Os fracassos precisam de socorro, irmão. E não importa quantas vezes você já tenha fracassado, nem quantas circunstâncias estão ruins, porque olha o que diz Isaías, e eu gostaria que eu colocasse na tela, Isaías 40, verso 29. Pode ser, é possível? Isaías, capítulo 40, verso 29, diz assim: ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem nenhum vigor. Diante das batalhas perdidas, precisamos estar focados, unidos. Vamos ler juntos esse versículo, todos juntos? Dá vigor ao cansado. Tem alguma batalha perdida? Tem alguma situação que te colocou em vulnerabilidade? Olha a palavra do Senhor. Ele dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus está disposto a fazer isso com você. Sabe, meu irmão, diante das batalhas perdidas, nós precisamos entender que quando estamos com família e quando estamos em igreja, como uma família também, a luta é de todos, porque a vitória também é de todos. É preciso estar juntos para conquistar o que Deus quer para o seu povo. Então eu diria nesta noite, se há alguma fragilidade no nosso meio, nós precisamos estar juntos, unidos, porque só unidos, irmãos, nós vamos vencer as fragilidades, seja na família, seja na igreja. Só cumpriremos o ID então, se nossas alianças estiverem seladas em Deus. E hoje nós falamos de culto missionário. Ouvimos o testemunho lá do Ceará, do Danilo, que as nossas ofertas chegam até ele. Nós falamos, poderíamos pegar aqui o pessoal do Senegal, que chega até eles. Nós poderíamos falar dos nossos projetos sociais, que chegam até eles. Nós poderíamos falar de pessoas que estão sendo tratadas com amor e com carinho dos mais diversos ministérios, mas nós só vamos cumprir o nosso ID, de amar as pessoas, de testemunhar o reino de Deus, se nós estivermos selados em aliança, em amor, em disposição para trabalhar para o reino de Deus. Se nós nos unirmos com as nossas irmãs que estão aqui, irmãos, falando, dizendo: estou precisando de gente. Nós só vamos conseguir vencer isso se alguns de vocês que estão me ouvindo agora dizem assim: pastor, eu não sei nem muito bem trabalhar com crianças, mas eu quero colocar a minha vida para servir, eu quero aprender, eu quero estar à disposição. Então, irmãos, só será possível cumprirmos o ID de Jesus se a gente se dispor para trabalhar para o reino dele, a fazer aquele que nos manda. Eu caminho para o encerramento da minha palavra, dizendo, irmãos, que nós temos motivos para a oração. E dentre elas, algumas batalhas são perdidas porque justamente Deus tem algo especial para fazer com a gente. E eu quero orar com os que se sentem fracassados. Eu quero orar por aqueles que precisam de socorro. Eu quero orar por aqueles que não se importam quantas vezes já viveu fracassos, mas que porventura as circunstâncias não estejam boas.
Eu quero orar por aqueles nessa noite que, diante de batalhas perdidas, precisam focar em unidade dentro da sua própria casa, precisam focar na unidade dentro do próprio trabalho. Eu quero orar por aqueles que nem sempre venceram todas as batalhas, mas que nesta noite ouviu a palavra do Senhor e está dizendo: Senhor, eu quero contar com a sua presença, eu quero contar com a sua graça para cumprir a grande comissão, e muito mais do que isso, Senhor, eu quero colocar a minha vida à disposição do teu reino e para a glória do teu nome. Deus não nos chamou para nos entregarmos aos fracassos. Deus não nos chamou para nos sentirmos fracassados. Deus nos chamou para, em Cristo Jesus, nos levantar, mesmo diante das batalhas mais difíceis, mesmo diante das batalhas que aos nossos olhos nós não conseguiremos vencer. Deus nos chamou para levantar, para ser um povo forte neste lugar, para fazer missões, para acolher vidas, para anunciar o Evangelho, para que com a força da presença dEle, nós possamos impactar o lugar da qual Ele nos chamou e vocacionou.